primeiro, muito obrigado a vocês que estão aqui com a gente hoje e, em especial, Luísa, por aceitar o convite e compartilhar um pouquinho, né, das suas experiências fazendo uma faculdade na Alemanha. Né, é um país que a gente não trabalha diretamente com alunos aplicando, mas que, né, tem diversas pessoas que têm interesse, querem saber mais para colocar aí como uma opção no portfólio de opções, né, para aplicar para as universidades. E por isso a gente, né, fez o convite e você está aqui com a gente hoje é muito legal. E mesmo para quem, né, não pôde estar aqui, a gente sempre passa para as escolas, muita gente que tem interesse ainda tem dúvidas se faz sentido, se não faz, né, ou como faz para chegar lá, escutar de uma pessoa que passou por isso, que está, né, vivendo exatamente essa experiência, é bem legal para inspirar, orientar, ajudar pessoas que estão, né, em fases anteriores aí do processo. Sim, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Tipo, espero que possa ajudar alguém, assim, contando como é que foi a experiência. É. Maravilha, tudo certo. Bom, eu vou compartilhar aqui, são 4 slides que, né, não sei se a gente viu ali que tinha gente que acho que não, né, não, primeiro evento que está aqui com a gente. Eu vou falar bem brevemente o que é daqui para fora e aí a gente, né, começa com a conversa, né, com o que interessa realmente, que é essa conversa com a Luísa. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Bom, primeiro, né, nosso trabalho é orientar e ajudar alunos que querem estudar fora, aplicar para universidades estrangeiras. A gente trabalha, né, o nosso trabalho é fazer com que nossos alunos sejam os melhores candidatos para as universidades que fazem mais sentido para eles. Né? Basicamente seria isso, se a gente resumir em uma frase. E, né, a gente faz isso desde 2001, então esse ano a gente completa 20 anos preparando jovens para universidades estrangeiras. Milhares de alunos prepararam conosco, estudando nas melhores universidades do mundo afora, muitos aplicam para a bolsa de estudo também, como um time grande que a gente faz esse trabalho, né? A maior parte também dos nossos profissionais fizeram faculdade no exterior, e a gente, falando aqui desse tema dos países, né, que eu mencionei da Alemanha, mas a gente trabalha com faculdade em inglês, né? Então, nos Estados Unidos, Canadá, na América do Norte, na Europa com Reino Unido e Holanda, e Oceania com Austrália e Nova Zelândia, e aqui tem vários exemplos de universidades, a gente tem alunos admitidos, estudando atualmente. Tá? E aí a gente tem vários outros alunos que, assim como a Luísa, né, se candidatam para alguns desses países conosco, tem uma base até para outras universidades, principalmente na Europa, e também, né, acabam aplicando para, né, Espanha, França, Alemanha, Itália, outros países que não estão aqui, mas que, né, tem um interesse, faz sentido para as pessoas, principalmente tem gente que tem, né, às vezes, cidadania de algum país europeu e que tem alguns benefícios para isso e acaba aplicando. Então, né, a gente também segue nesse caminho. Eu deixo também 2 convites dos próximos eventos que a gente tem, né, de casos de outros vários alunos, como foram a preparação, quais foram os resultados, e um de como selecionar universidades propriamente. E por último, o último ponto é para entender, né, se você está aqui primeira vez, não sei ainda se isso é para mim, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu status no processo seletivo, a gente tem um formulário bem breve, que é para a gente entender, né, onde você tem que melhorar, onde você está bem, qual que é o esforço que você tem que colocar, em quais pontos, para a gente te ajudar, te dar um feedback nesse sentido. Então fica aqui o convite também para quem quiser. Eu vou deixar até esse link depois no chat. Aí deixa eu tirar essa tela aqui e vamos para o que interessa. Primeiro, obrigado novamente, Luísa, e quem está aqui com a gente. Meu nome é Felipe e hoje a ideia, né, é ouvir um pouquinho, né, das experiências, né, desde lá de trás, de decisão de estudar fora, preparação, etc., da Luísa, até agora, bons anos depois, aprendendo muito sobre isso. Beleza? Bom, então acho que para a gente começar, fala um pouquinho, faz uma breve introdução aí sobre você, para quem ainda não conhece, não sabe nada sobre você ainda, para começar a se familiarizar. Sim, então, sou Luísa, prazer, todo mundo. Eu estou estudando engenharia elétrica em Munique, na TU de Munique, estou no 6º semestre. Atualmente, eu estou até fazendo minha tese de conclusão, porque aqui a faculdade são só 3 anos. Desde o ensino médio, assim, eu queria muito estudar fora, mas eu tinha um foco muito grande nos Estados Unidos, então eu apliquei para várias, eu passei, e aí na hora, tipo, quando eu fui decidir, tipo,
para onde eu ia, eu achei que a Alemanha ia ser uma opção melhor para mim, assim. E aí, eu gosto muito de estudar aqui, tipo, adoro a cidade que eu tô, adoro a minha faculdade, então é isso. Maravilha. Bom, então, dentro dessa introdução que você passou, como que foi, assim, conta um pouco sobre como foi seu ensino médio, o que que você, né, fazia, como foi essa questão de preparação, que tipo de oportunidades foi gerando para você? Sim, é bom explicar, né? Eu era da escola alemã do Rio de Janeiro, então a gente faz, né, tem a opção de fazer ou não o ensino médio alemão junto do brasileiro. E como eu queria estudar fora, tipo, essa meio que foi uma escolha lógica, assim, para mim. Tipo, pô, se eu quero estudar fora, é melhor fazer o currículo que te prepara para estudar fora, independente de eu querer ir para a Alemanha ou não, sabe? Aproveitar todas as oportunidades que a escola oferece. E aí, no meu primeiro ano do ensino médio, assim, eu já tinha essa ideia, pô, será que eu quero estudar fora? Eu quero muito fazer engenharia elétrica. Tipo, eu já sabia, sei que isso não é o normal para muita gente, mas eu já sabia que eu queria fazer engenharia. E aí eu falei assim, pô, não sei, vou experimentar, né? Aí eu falei, vou fazer um summer camp. Fiz um summer camp em Stanford. E eu falei, nossa, Estados Unidos é demais, quero muito estudar aqui. E aí eu Em meio que qual ano que decidi você estava do ensino médio? no primeiro ano, no Primeiro. primeiro ano. Eu fiz esse summer camp nas férias de inverno no Brasil, que são lá as férias de verão. E foi, tipo, realmente, assim, um curso de engenharia. Foi, tipo, Topics in Engineering, e aí, no meu caso, era sobre engenharia de transporte. Eu adorei, tipo, achei muito, muito legal. Tipo, a gente construiu um carrinho solar, assim, como o projeto final. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero estudar fora, quero estudar nos Estados Unidos. É isso. E aí eu comecei a me preparar, né? Tipo, eu me informei sobre o processo, claro que, assim, quando estava lá, falaram, tipo, tem um application, tem que fazer isso, assim. E aí, ao longo do ensino médio, como eu já sabia cedo que eu ia aplicar, tipo, eu pude, assim, ter calma na hora de planejar quando eu vou fazer os testes, que eu tinha que fazer SAT, TOEFL, normal, né? Então, eu tive tempo para me preparar, para passar SAT, de TOEFL, de Subject Test também. E aí também pensar, assim, eu sabia que se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia querer ir para uma top school, porque senão, tipo, também conversei com meus pais e falaram assim, olha, tem que ser uma escola muito boa, porque senão você pode estudar também aqui no Brasil, ou, tipo, pode até ir para a Alemanha se você quiser por causa da sua escola. E aí comecei essa preparação muito cedo, então sabia que eu tinha que ter notas boas na escola, notas boas nos testes, e também nos Estados Unidos foi muito importante a questão de atividades extracurriculares. E aí, na época do ensino médio, eu, tipo, na verdade, quase a minha vida inteira, assim, eu velejava, então esse era meio que, assim, era o meu esporte, competia e tudo mais, então isso tomava uma grande parte das minhas coisas de extracurricular. E aí eu também, como eu já sabia que eu queria, o que eu queria fazer, né, tipo, eu pensei, poxa, eu vou fazer atividades que tenham a ver com o caminho que eu quero seguir mais tarde. Então, minha escola oferecia, tipo, o programa de estágio, fiz programa de estágio. Aí também fiz um segundo estágio depois nas férias também. Um foi em uma empresa de energia eólica e outro foi numa empresa de energia solar, então eu tinha esse foco assim em energia e eu gostei muito dos dois, sabe? É aquela coisa, tipo, o estágio você vai tentando, às vezes você chega e você não gosta e você fica tipo, tá, ok, já sei que não é isso, mas no meu caso É foi isso que eu assim, ia falar. é É isso. legal, às vezes é difícil saber o que você quer, mas pelo menos saber o que você Exatamente. não quer já ajuda bastante, né? Exatamente. Para Sei mim, lá, esse é muito o emocionalmente. propósito. Tipo, eu passo a maior parte das coisas, tipo, pô, vamos descobrir se é bom, se é isso que eu Uhum. quero, se também, se não for, já posso eliminar, falar que realmente não é isso. E aí, e aí foi assim. Aí também no último ano, no ano de application, aquela correria, né? Que quem aplica sabe, tem que fazer as essays, tem que preparar os testes, cartas de recomendação e tal. Corri atrás disso tudo, tipo, na minha escola que normalmente não prepara para o application, então teve muita coisa de, tipo, explicar para os professores, reunião com a diretora para falar o que que era isso, por que que eu quero ir para os Estados Unidos e não para a Alemanha, na escola alemã, sabe? Passou por essa coisa toda, assim. É. Legal. E até um ponto só para, acho que, né, nem todo mundo conhece bem, como que é o currículo, né, o Abitur, a parte do currículo alemão, como que era assim do seu dia a dia, a parte, né, do currículo brasileiro junto com isso, como que funcionava? Então, o ensino médio alemão, tipo o Abitur, ele é diferente no que ele não é só uma prova. Então, para você ter essa conclusão de ensino médio, contam as notas dos 2 últimos anos. Então, do que seria o segundo ano e o terceiro ano.
No meu caso, contava 50-50, tipo 50% as notas das provas, as notas das matérias, e os outros 50% era uma prova escrita que a gente fazia. E dentro da nota, tipo, das matérias em si, durante os 2 anos, contava muito participação em aula, então tinha que sempre, sabe, participar, não contava só a prova, que é uma coisa que eu acho bem legal, assim, no Abitur, porque no ensino médio brasileiro, normalmente conta só a nota da prova, assim. E aí, como eu estava numa escola que não era puramente alemã, tinha que fazer também o currículo brasileiro. E aí, no meu caso, o currículo brasileiro contava um pouco para o Abitur também. Então, eu tinha aula de português normal, matemática, só que aí eu tinha também a dupla em alemão, Mater. Aí tinha física, tinha biologia, química, chimia, tipo, e assim ia. Mas o legal é que, assim, o currículo alemão e o brasileiro são muito diferentes. Então, eu não fazia a mesma matéria 2 vezes. Que isso É isso que eu ia seria te um pouco... perguntar, as matérias É. como que eram do currículo alemão? Então, no currículo alemão, por exemplo, matemática, para mim, é o que é mais diferente. O que a gente aprende no ensino médio é, tipo, integral e derivada. Tipo, o primeiro ano de faculdade é meio que... No Sim. Brasil, assim, a gente aprende integral e derivada, aprende muita geometria analítica, probabilidade e tal. Então, a gente meio que faz esses temas. E também, por exemplo, em química, a gente tem muita química orgânica e menos inorgânica. E aí eu tenho a sensação que eles, assim, pegam um tema específico e se aprofundam muito mais nesse tema. Enquanto no Brasil você tem que fazer, sabe, biologia você tem que fazer de, não sei, das plantas até os animais, corpo humano, tipo, tudo de uma vez. E no alemão, tipo, eles meio são uns temas mais escolhidos. Então, eu lembro que a gente passou, sei lá, um semestre inteiro trabalhando genética, sabe? Outras coisas assim. Então, é bem diferente e o método de ensino também acaba sendo diferente, porque é muito mais participativa a aula. Claro que tem, assim, aula expositória normal, tem muita coisa de você participar, fazer alguns projetos em grupo, assim, que vão contar muito para a nota. Então, de Legal. certa forma, os dois se complementavam bem, assim. Uhum. E até isso é um ponto para, pegando o gancho, já que a gente está falando disso, isso também muda um pouco, né? Você até no começo da conversa você explicou, né, que na faculdade na Alemanha são 3 anos, né, não são 4 como é no Brasil, e né, existe essa diferença, até para quem não fez um currículo alemão, você tem que fazer 1 ano para começar essa faculdade, porque tem essas, né, matérias que você fez, algum exemplo de matemática, por exemplo, que um aluno brasileiro, né, de um currículo brasileiro, não vai fazer. Então, você poderia explicar para a gente, né, só como funciona essa transição, como Sim. é? Assim, no meu caso, como eu tinha Abitur, eu pude entrar direto na faculdade, mas para pessoas que fazem um ensino médio que não é, digamos assim, europeu, então não é reconhecido na Alemanha, entre aspas, se você tem um nível suficientemente alto de alemão, tipo um B2 ou C1, você pode fazer o que eles chamam de Studienkolleg, que é você faz 1 ano antes de entrar na faculdade, é como se fosse um pré-faculdade, e aí você faz as matérias que eles têm aqui, né, e você faz as provas e é como se você recebesse uma nota equivalente do Abitur. Então, essa é uma possibilidade muito boa para quem quer estudar aqui, sem precisar ir para uma escola alemã, porque tem poucas no Brasil, tipo, sei que não é todo mundo que vai poder ir para uma, sabe? Então, se você tem um nível suficientemente bom de alemão, você pode fazer a prova de entrada no Studienkolleg, aí faz 1 ano e você realmente, tipo, faz sentido eles terem esse Studienkolleg como preparação, porque quando você entra na faculdade, todo mundo ali já aprendeu, tipo, derivada integral. Se eu tivesse feito ensino médio só brasileiro e tivesse vindo para cá, eu não ia ter entendido nada, sabe? Sim. Mas a gente acaba tendo várias vantagens no ensino médio brasileiro, por exemplo, porque a gente aprende coisas que eles não aprendem no ensino médio, como matrizes, e isso se usa muito, muito em engenharia elétrica, e, tipo, todas as engenharias, e aí os alemães ficam, tipo, gente, o que é isso? E aí os E brasileiros aprender sempre na sabem o que faculdade. é. Exatamente. Isso eles aprendem a primeira vez na faculdade, então é meio trocado, assim. Legal. É, Bom, mas bom para entender um pouco desse contexto, né, sim, de como é o caminho, até para quem, né, para você estudar, né, fazer uma faculdade na Alemanha, você não necessariamente precisa ter, né, feito, né, estudado numa escola alemã, você tem esses caminhos como você explicou. O importante, obviamente, é que você tenha, né, um bom nível de alemão, você já começa a se preparar com antecedência, e você ainda tem esse ano, né, caso você faça, né, ali na Alemanha, você pode ter 1 ano para ainda aprimorar um pouco mais, né, melhorar né, tá realmente com o nível de alemão bem, né, fluente e avançado para a sua faculdade. sim.
Aí até já começando a falar um pouquinho, né, na faculdade em si, você conheceu muita gente, né, de outros países, seja brasileiros ou de outros países que chegaram a fazer, né, esse primeiro ano? Porque no seu caso você foi direto, né? Mas Sim, pessoas que tanto foram direto e outros que passaram por esse primeiro ano, como se fosse é. né, um pré-faculdade. Sim, eu conheço muito dos dois, na verdade. Então, tem muito. Minha faculdade, eu acho que tem 50% de alunos internacionais, mais ou menos, assim. Mas isso é tanto mestrado quanto bacharelado. E, por exemplo, na minha turma, esclarecimento: turma de engenharia elétrica aqui, 700 pessoas no primeiro ano. Então, tinha muita gente, tipo, um grupo de pelo menos 20 pessoas, tipo, que era da Tunísia, eles tinham vindo para cá e feito esse Student Colleague e entraram junto comigo na faculdade. Eu conheço brasileiros que fizeram e agora estão na faculdade também, conheço brasileiros como eu de escola alemã que também puderam Vieram entrar direto. direto. Então, assim, tem todos os tipos, tem outras escolas alemãs no mundo e gente que fez isso. Então, sabe, tem todas as possibilidades, todas as combinações diferentes de como a pessoa chegou ali. Sim. E em relação à língua, como né, um pouquinho da sua experiência, né? E do restante do pessoal, você via gente assim que chegou com o alemão um pouco mais arrastado ali, tendo um pouco mais de dificuldade, depois como foi essa parte? Sim, tem, assim, não, você tem que ter uma prova de alemão, assim, no mínimo um B2 para entrar na faculdade, então todo mundo ali tinha um alemão ok, mas claro que a prova, assim, não reflete o seu nível de alemão. Então tem gente que tinha problema com o alemão, tem gente que não tinha, e também conheço pessoas que aprenderam alemão para poder fazer a nossa faculdade. Então a pessoa, tipo, aprendeu alemão em 2 anos, fala perfeitamente bem, tipo, fez um ano de alemão, fez o Student Colleague, entrou para a faculdade, tipo, fala bem, entende tudo, sabe? Então Uhum. isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que se, tipo, e claro que assim, com as aulas vai melhorando ao longo do tempo, você vai entendendo também, porque como no nosso caso de engenharia, eu acho que você até escapa um pouco, assim, se você não entende super o alemão, claro, pode vir a ser um problema na prova, mas tem muito material em inglês e além disso é muita fórmula, né? Muito número. Isso daí, tipo, não tem. Não tem Então não muito tem língua, né? escapatória. É, Sim, pois é. Não precisa ser traduzido, tipo, tranquilo, sim, sim. sabe? Não, eu digo, até eu perguntei para você falar um pouquinho sobre isso, porque né, a língua né, mais comum para a gente, né, brasileiros que aprendem, é o inglês, e é uma língua muito mais, Sim. teoricamente, mais fácil de, né, para É, você aprender é do que o muito alemão. difícil. Mas também o alemão não é que é impossível, né? Eu acho que isso é só um É, paradigma que sim. talvez exista. Não, e melhora muito com o tempo. Tipo, quando eu vim pra cá, o meu alemão ele era bom, que eu falava todo dia na escola. Mas, tipo, eu vejo agora que ele está muito melhor do que ele estava antes. Só de, tipo, ter o contato constante com a língua vai melhorando. Você começa a entender as coisas muito mais rápido, você lê tudo muito mais rápido. Então, é uma evolução sempre. Tipo, eu acho que em qualquer língua. Alemão, claro que é difícil, tem 3 artigos, tipo, aquela história toda, mas, sabe, sempre vai evoluindo. Tipo, conforme você for falando, for lendo, tipo, vai melhorando ao longo da faculdade ou ao longo de qualquer curso que você fizer. Então, dá para Até falando um pouco antes dessa transição, quando né, você se preparou para principalmente nos Estados Unidos e Alemanha por conta do colégio, e você chegou a fazer vestibular aqui no Brasil? eu fiz. É, atirei para todos os lados, né? Tipo, porque eu só ia escolher para onde eu ia de fato quando eu tivesse, tipo, todas as aceitações na minha mão e ia falar, ok, quero esse, porque eu não podia Uhum. eliminar uma opção, né? Nunca se sabe. Estados Unidos, principalmente, que o processo é muito complexo, você nunca sabe o que eles estão procurando, que tipo de pessoas que eles querem na hora, porque eles têm aquela análise, assim, muito da personalidade da pessoa, se vai ser um bom fit, então, assim, nunca sabe. Então, eu fiz vestibular, sim, eu fiz Enem normal, eu fiz vestibular para PUC no Rio, que é muito boa para engenharia. Então, eu passei, eu cheguei a fazer um semestre, então eu tenho uma comparação faculdade na Alemanha versus faculdade no Brasil. Né? Eu fiz, exatamente, fiz um semestre na PUC antes de ir para a Alemanha, porque aqui as aulas só começam em outubro, e como eu terminei a escola em, sabe, outubro, dezembro do ano anterior, eu tinha um tempo aí meio livre. Falei, vou estudar, e também, tipo, meus pais falaram, cara, se você não isso é que eu acho legal. Tipo, se você não gostar da Alemanha, você tem para onde voltar. Você tem uma Uhum. faculdade para onde você voltar, onde você está inscrito, tá? Vai estar trancado ali. Você faz um semestre, tranca, vai, sabe? Tem a experiência e ter a comparação também. Tipo, isso para mim foi muito legal, porque eu
Tipo, aqui a faculdade é muito puxada. Você passa, assim, o dia inteiro na faculdade, tem, tipo, cada matéria tem, sei lá, várias aulas por semana, tipos diferentes de aula, e no Brasil você tem, tipo, a aula normal, expositória, expositiva, enfim. E também tem, às vezes tem uma monitoria. Então, tipo, não tem a comparação, e, tipo, às vezes eu fico, tipo, isso era assim no Brasil e aqui é assim, então, tipo, aqui eu acho melhor, eu acho pior, sabe? Eu consigo ver as diferenças bem, e, tipo, apreciar o que eu tenho aqui e pensar, tipo, isso poderia ser melhor, sabe? Tá. E aí, já que, né, falando desses dois temas, primeiro de, né, aplicar para mais países, fazer mais vestibulares, vamos falar assim, né? Acho que quando você fez, muita gente já começava a fazer, mas hoje tem sido cada vez mais comum, né? A maioria dos nossos alunos hoje em dia fazem, né, alguns vestibulares aqui no Brasil, que faz sentido para eles, seja Enem ou alguma de faculdade específica, e aplicam, às vezes, para mais de um país, né? Aplica para a América do Norte e Europa, né? Vão diversificar isso para fazer exatamente o que você falou, né? A melhor coisa que você pode ter é chegar na frente e ter as opções. Se você não se preparar e não se candidatar para mais de uma opção, você vai meio que automaticamente você está escolhendo o Brasil para fazer sua faculdade. Então, acho que isso é um ponto acho legal que você trouxe. E até queria te pedir para complementar um pouco mais sobre, né, agora já falando sobre a sua experiência universitária, de primeiro desenvolver sobre isso, falar das coisas que você acha mais interessante, né, como funciona, como que são as diferenças aqui do Brasil, para quem está considerando, não tem muita certeza se faz sentido, né, para aquele perfil, etc. Acho que é legal você contar um pouco. Bem, primeiro, assim, tipo, disclaimer, engenharia elétrica, tipo, é muito diferente dos outros cursos, então, já, tipo, de outros cursos, tipo assim, humanos, assim, engenharia é mais parecida. Mas aqui, como são 3 anos de bacharelado, aqui o normal é você fazer 3 anos de bacharelado e depois 2 de mestrado. Então, no final dá 5. Assim, existem pessoas que fazem bacharelado e já começam a trabalhar uma possibilidade também. Mas o mestrado é muito recomendado para você fazer um aprofundamento, uma especialização na área que você quer trabalhar, porque dentro de engenharia elétrica já tem, tipo, no meu curso só são 9 áreas de aprofundamento possíveis. Então, como são 3 anos, ele é mais condensado do que no Brasil. Então, a carga horária é mais intensa, mas a gente também tem, tipo, bastante tempo de férias, por exemplo. E aí, no primeiro ano, no primeiro e segundo ano, você tem meio que matérias básicas de todos os tipos de aprofundamento, áreas de aprofundamento da engenharia elétrica, e aqui o que é interessante é que é muito mais específico. Então, por exemplo, comparação PUC engenharia elétrica e TUM engenharia elétrica. No Brasil, você faz o ciclo básico, então você faz cálculo 1, física, química, tipo, todas as matérias junto com todas as engenharias. Aqui, eles filtraram o que é importante para eles pensarem. O que é importante para a engenharia elétrica? Química não é importante para engenharia elétrica. Então, eu tenho 0 aulas de química o bacharelado inteiro. E aí também, tipo, física, eles pensaram, eletricidade e magnetismo é importante para engenharia elétrica. Então, eu tenho uma matéria que é só eletricidade e magnetismo, e aí o resto da física, tipo, mecânica, termodinâmica, foi condensado em uma matéria chamada Física para Engenheiros Eletricistas. Então, eles têm, tipo, um pouco... O curso, ele é mais, assim... Bem específico, talvez. Ele é bem específico, exato. E ele pensa mais, tipo, quais serão as necessidades do engenheiro eletricista. Então, programação também, que é junto... o meu curso é Engenharia Elétrica e Tecnologia da Informação, então a gente também aprende a programar cedo, tem algumas aulas com o pessoal de informática até. Então, tipo, é tudo bem específico, bem pensado, assim, para ser específico, tendo em mente com o que a gente vai trabalhar depois. Tipo, isso é uma das coisas que eles mais se preocupam aqui na Alemanha. Então, no site da faculdade você entra, tipo, site de engenharia elétrica, eles colocam, tipo, o que é, e aí tem um parágrafo, assim, com o que você pode trabalhar mais tarde. Então, eles pensam muito, tipo, nessa parte, assim, do profissional, o que você vai fazer depois. Isso eu acho muito legal, tipo, isso eu acho uma super vantagem. Outra coisa que eu acho que aqui é assim, e, tipo, na maior parte da Alemanha também, não tem presença. No Brasil, contava presença na faculdade. Sim. E aqui são 700 pessoas. Como é que você vai contar 700 pessoas de presença? E, tipo, eles respeitam também. Se você prefere estudar com livro, estude com livro. Tipo, não precisa estar aqui na aula, sabe? Então, isso aqui é diferente. É claro que E como que é a logística disso? Como que é descreve uma aula X, assim, seja um exemplo dessa aula de física que você falou, de física para eletricistas, né, engenheiros. Assim, é um auditório enorme, cabem 1000 pessoas no auditório, aí a gente chega,
beleza, o professor tá lá na frente. Aqui, tipo, os professores são muito bem equipados. Então, o cara chega lá com o iPad dele, tem os slides dele, aí se depende do professor. Se ele quiser fazer uma apresentação com slides, ele vai ter o slide. Se ele quiser escrever, ele vai pegar o iPad com caneta e vai fazer a aula dele, assim. E isso, tipo, no Brasil era com quadro e tal. Eu acho que eu tive um professor que ainda usava quadro, mas depois disso, tipo, ele mudou também. E também, um auditório para mil pessoas. Se você senta na última fileira, você não enxerga nada que o cara escreve. E aí, por exemplo, de física, a gente tinha uns slides, o professor anotava nos slides, então você anotava junto. E isso que eu acho legal aqui, que eles usam, eles já têm um material próprio. Então, o nosso, meio que nosso grêmio se ocupa de, tipo, imprimir o PDF que o professor faz. Então, você antes da aula, você já tem o livro, já tem o PDF, você não precisa comprar um daqueles livros de engenharia, tipo, ele coloca aquilo ali na lista de literatura, se você quiser, mas tudo que você precisa está naquele PDF que você pode comprar, os slides são disponibilizados antes, então você baixa. Se você quiser, você imprime, se você quiser ver no computador, você vê no computador. Então, tipo, você tem acesso muito fácil ao material. Tipo, isso eu acho aqui muito bom também. E aí você tem, tipo, por exemplo, você tem uma aula com o professor, para física, você tem uma aula com o professor. Aí você tem meio que uma sub-aula, que é uma aula só de exercício, com um doutorando que trabalha na cadeira do professor. Aí ele vai fazer uns exercícios, tipo, para você, para te explicar como é que é. Assim, o ideal é você ir para a aula com o exercício já pronto. E aí, além disso, ainda tem uma tutoria, que é tipo uma monitoria, que também é um estudante que vai fazer outros exercícios e te mostrar como é que faz. Porque, tipo, aqui é muito baseado sobre, assim, resolver os exercícios e, tipo, na prova também. Vai ser, tipo, parecido, normalmente é mais difícil, mas o que eu gosto também é que são três pessoas diferentes. Então, se você não entende a explicação da primeira pessoa, tem uma segunda, tem uma terceira e ainda tem um livro. Então, tipo, de algum jeito você vai escolher alguém que te agrade, assim. Tipo, e fora que tem muitos tutores, então você vai naquele que você acha bom. É isso eu ia até te perguntar, porque, né, isso pode até assustar um pouco o modelo aqui no Brasil. Ninguém acho que teve essa experiência de ter, né, uma sala junto com outras 700 pessoas e, sei lá, não vou ter muito acesso ao meu professor, como que eu vou fazer se eu tiver dúvida, né, esse tipo de coisa. Sim. E aí, essa explicação que você deu de ter essas, né, outras frentes, né, deve ajudar bastante nesse sentido. Exato. E os próprios professores, eles são muito solícitos, eles sempre ficam mais tarde para você tirar dúvida. Você pode tirar dúvida durante a aula também, tipo, pode levantar a mão ali no auditório, tipo, alguém às vezes leva até tipo um microfone até você pergunta e tipo, o professor responde. Às vezes você pode tirar dúvida antes da aula, depois da aula, você manda um e-mail, eles respondem também, tipo, eles estão ali para você, sabe? Tipo, e mesmo se o professor não te ajudar, o subordinado dele pode te ajudar, o monitor pode te ajudar, tipo, alguém, sabe? E Não aí, fica ainda falando da experiência, assim, né, da sua sala, assim, do seu grupo de, né, pessoas que estudam com você, conta um pouco mais, assim, dessas 700 pessoas, quanto é dividido entre alemães e outros países, como que, sei lá, se aproxima são grupos menores que vão seguindo, e até um pouco disso, como que isso conecta também com sua vida, né, social, de conhecer as pessoas e tal na faculdade. Sim. Em 700 pessoas, tipo, não dá para ter meio que assim aquela sensação de tipo, somos uma sala. Então você meio que escolhe o seu grupo, você faz os seus amigos e tipo, isso que é legal na Alemanha é que a grande maioria dos alemães saem de casa para começar numa faculdade. Então, por exemplo, no Brasil, sou do Rio de Janeiro, vou fazer faculdade no Rio de Janeiro, eu não pensaria em fazer em outro lugar. E aqui não, eles sempre se mudam para ir para a faculdade. Então, chega na primeira semana de aula, todo mundo lá, ninguém conhece ninguém. Então, as pessoas vão, tipo, conversando, se conhecendo. E, tipo, assim, nos alemães, assim, sempre falam que eles são mais fechados e tal, mas eles também se mudaram para lá, tipo, igual a gente. Eles também querem fazer os amigos deles, tipo, o novo grupo dele. E aí você meio que vai formando o seu grupo. E aí, assim, ao longo, tipo, em engenharia elétrica, muita gente sai, tipo, não gosta ou não consegue passar nas provas, enfim, tipo, as pessoas saem. E aí chega um ponto que você meio que já conhece quem está com você no curso, assim. Então, os meus amigos, tipo, a maior parte são alemães. Eu conheço também vários outros internacionais, assim, e todos os internacionais que eu conheço têm uns amigos alemães também. Então, tipo, dá para, sabe, tem amigo de tudo quanto é lugar. E isso que eu acho legal também, que aqui você pode escolher muito bem seus amigos, sabe? São 700 pessoas, você vai ter alguém ali que, tipo, vai se dar bem com você, sabe? Tem escolha.
Legal. Até um ponto tem, né, o pessoal tá mandando já algumas dúvidas aqui no Q&A, e fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente, né, eu tinha aqui as perguntas meio que preparadas para fazer para a Luísa, que eu acho que são pontos que todo mundo gostaria de saber, e podem ir mandando aqui as dúvidas no Q&A que eu vou, né, pegando os ganchos para passar para ela. Então, algumas que já apareceram, como você está falando de alguns pontos, acho que era legal cobrir, né? Talvez nem todo mundo pegou né, do início da conversa, né? Se você era de escola internacional. Ah, sim, a minha escola é uma escola alemã. Não é tipo a mesma coisa que uma escola internacional, onde você faria tipo um IB ou AP, mas é uma escola tipo que tem um vínculo com a Alemanha e a gente faz o Abitur, que é tipo como se fosse o IB alemão, digamos assim. Currículo, né, um currículo internacional, que é diferente dessa parte. Exatamente. Ou a outra pergunta sobre se a Alemanha, né, sempre foi sua primeira opção, você falou que não, né, que Estados Unidos era a sua A primeira Alemanha opção. era tipo minha última opção, minha penúltima opção, digamos assim, porque a outra teria sido ficar no Brasil. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos, eu apliquei, eu fui aceita para várias faculdades, e aí na hora de decidir eu fiquei assim, tipo, ok, eu posso ir para os Estados Unidos agora. Assim, pra vocês terem noção, eu passei em 7 faculdades nos Estados Unidos. E aí eu fiquei muito em dúvida. Tipo, eu ia para Berkeley se eu fosse para os Estados Unidos, ou eu viria para cá, para Munique, se eu fosse. Se eu viesse para a Alemanha. E aí, tipo, No final, assim, você ficou entre Berkeley e e Alemanha. TUM. E Tum, exatamente. E aí eu conversei com muita gente, tipo, sobre qual era o tipo de ensino, conversei com gente que estudava em Berkeley, conversei com gente que estudava na TUM, tipo, eu acho que esse é meio que o truque. Você tem que falar com o máximo de gente que você puder, tipo assim, descobrir como é que é cada lugar. Eu cheguei a visitar Berkeley. Aqui eu já tinha visitado com a escola, tipo, antes, né? Tinha uns 3 anos. E aí eu escolhi baseado no que eu queria muito estudar engenharia elétrica, eu sabia o que eu queria fazer. E como a Alemanha era mais específica, eu achava também que aqui tipo, eu ia ter uma vida assim, um pouco diferente do que eu teria nos Estados Unidos, porque já pegando o gancho da pergunta ali embaixo, que eu não moro na universidade, eu moro na cidade normal, como uma pessoa normal, entre aspas, porque aqui não tem campus com dormitório, então aqui eu consigo ser tipo, até mais independente, assim. E eu também não queria perder a conexão com a Alemanha que eu tinha através da minha escola, sabe? Se eu fosse para os Estados Unidos, tipo, Sim. não ia manter, assim. Sim. Até falando, né, disso um pouco para o pessoal que está avaliando, pensando assim, em países, esse ponto que a Luísa trouxe faz muito sentido. Ela já tinha muito claro um curso que ela queria fazer e por vários aspectos também, né, ela tomou essa decisão, mas isso realmente é uma coisa que é bem diferente, né? Uma universidade americana, você é bem mais generalista, você trabalha em vários outros skills diferentes do que exatamente é o seu curso. Você vai fazer, assim, a Luísa comentou que na Alemanha não é que não é que você não vai fazer algumas aulas de engenharia, né, que eles já filtram até, por exemplo, dentro de física você não vai estudar algumas coisas, nem química você vai estudar, que é uma coisa que no Brasil você vai estudar bastante. Já nos Estados Unidos, você vai estudar, sei lá, sociologia, você vai fazer aula de comunicação, você vai fazer aulas, assim, muito, muito, muito diferentes do seu major em si, porque é o modelo que eles acreditam. E aí, gente, não tem ninguém que vai falar o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, mas é um modelo diferente que cada da um... preferência de cada um. eu acho que esse é o ponto principal que você trouxe. Era por esse motivo eu gostei mais disso. Vai ter gente que vai falar, não, eu quero ter esse currículo, né, diferente de passar por outras coisas. Tem, sei lá, umas 3 semanas, um mês atrás, eu conversei com um aluno nosso, o Pedro, que ele tá agora fazendo um mestrado no MIT, e ele fez faculdade, ele fez o undergrad nos Estados Unidos, em outra universidade, e depois ele foi agora para o mestrado. E aí ele conta que quando ele foi, ele tinha certeza que ele queria fazer engenharia mecânica, ele achava. E aí depois ele foi descobrindo que era muito diferente daquilo, e aí ele foi para um lado de sustentabilidade dentro de engenharia, mudou muito do que ele fazia, mas que ele gostava de querer, né, ele queria abrir um pouco mais assim, do leque, ele não tinha tanta certeza. E é bem diferente, né, do que a Luísa contou pra gente. Faz sentido isso que eu coloquei pelas experiências que você trouxe? Sim, sim. Não, acho que super faz sentido. Por exemplo, eu pensei em ir para a Colômbia também e eu fui aceita para o programa de engenharia elétrica. Uma das aulas que eu ia ter que fazer era tipo History of Civilization. Tipo, ou, sei lá, fazer uma aula de música, assim, umas coisas muito diferentes, que faz parte do core curriculum deles e é a proposta. Então, tipo, tem que analisar qual é a proposta que faz mais sentido para você. Então, tipo, no meu caso, eu tinha certeza que ia ser engenharia elétrica. E, assim, as outras coisas, tipo, se eu quiser fazer, não sei, uma aula de pintura, eu sei que eu posso fazer por fora. Para mim, aquilo não precisa estar dentro do meu currículo, digamos assim. Tipo, eu procuraria, assim, on my own, sabe? Até a última,
deixa eu pegar só mais uma, já que a gente, né, fez os breaks aqui para cobrir as dúvidas que já tinham aparecido para a gente. A gente acho que cobriu bem, né, esse da outra dúvida sobre a Alemanha ao invés dos Estados Unidos. E a outra aqui, né, de onde pode ver a oportunidade de Summers, você tinha mencionado de Stanford, né? Tem muita opção nesse sentido, né, de Summers e etc. Um dica que eu dou, né, sempre que alunos perguntam sobre isso, é pensar em o que você quer fazer, tipo de programa. Os mais recomendados são esses programas universitários, então quando você vai exatamente para dentro de uma universidade, você vai ter uma experiência muito mais próxima do que é fazer uma faculdade fora, o curso é muito mais específico que você fazer algum intercâmbio, vamos dizer assim, que é mais de língua, você vai conhecer um pouco mais de outras coisas. Então o foco seria dentro de uma universidade, e aí você olhar o tipo de programa que você quer e as universidades que você quer. Então, localização e a universidade. E aí, se você chega nesse filtro, né, você pensa, eu quero tais cidades, e aí quais universidades também dentro disso, e aí você vai filtrar e você vai entrar no site da universidade e tem uma infinidade. Dentro do próprio site da universidade é bem tranquilo, você tem muita opção lá de opções de programas de verão que você vai, né, se inscrever, alguns têm processos seletivos, podem ser mais competitivos ou não, e você vai escolher para fazer. Acho que a principal dica para procurar seria essa. Não, e tem vários tipos diferentes de programa, tipo, na própria universidade. Por exemplo, o que eu fui para o Stanford Summer Institute. Tipo, não sei se interessa, mas fora esse, tem outros lá também. Tipo, tem vários outros programas. Então, cada faculdade tem vários programas. Isso que eu acho que é muito costume dos Estados Unidos ter esse tipo de coisa. Então, a maioria vai ter alguma coisa que, tipo, te interessa, assim. E não tem só nos Estados Unidos também, tá, gente? Tem isso no Canadá, tem na Inglaterra, tem outros países que oferecem. Acho que vale pesquisar para Acho ver o que que aqui faz mais também sentido. tem. Tipo, Eu não conheço, aí eu acho que não é da faculdade, talvez, mas tem alguns summer camps, eu acho. Mas até a gente, né, acho que a gente cobriu bem, assim, no geral, sobre experiência, né, e falando de faculdade, e você mencionou, né, falando até um pouco de próximos passos, você mencionou que, né, dentro de engenharia elétrica você teria 9 opções, assim, de mestrado, né? E você pudesse contar um pouquinho mais ou menos o que são essas opções, né, pensando no que você vai fazer agora, perspectiva que você tem, de que você quer trabalhar, até um pouco, né, de como isso conecta com a indústria, né, que a gente tinha conversado que o modelo de universitário é muito, né, cooperativo assim com a indústria no modelo, né, na Alemanha. Então, se você puder contar um pouquinho desse o momento que você está agora, próximos passos, expectativas, caminhos que teriam, né, no seu caso. Sim, então, aqui, uma coisa que eu gosto muito aqui da faculdade é que é muito conectada com a indústria. Então, uma parte, 12 créditos obrigatórios do meu programa são fazer um estágio, por exemplo. Então, você faz estágio em qualquer lugar, tipo, qualquer área, assim, a faculdade encoraja muito a cooperação. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, no Brasil não tem, né? Tipo, aqui a indústria é muito relacionada com a faculdade. Então, eu fiz o meu estágio no Centro Aeroespacial Alemão, que tem uma filial aqui, um instituto de robótica. E aí eu fiz lá, trabalhando, assim, por exemplo, com simulação de robótica. E eu sei que eles têm muitas cooperações com a minha faculdade, inclusive. E aí, falando das áreas de aprofundamento, eu estou tendendo mais para a área de energia, que eu já tinha falado, né, no ensino médio, tipo, eu fiz várias coisas com energia renovável, adorava. E aí também, tipo, mais ligado agora a parte de controle, tipo, automação, assim, que dá para juntar os dois. E aí, assim, tem várias possibilidades. Dentro dessas 9 tem energia, robótica, telecomunicações, que eu acho que seria o nome, mais ou menos. Aí a parte de embedded systems, eu não sei como seria em português. E, tipo, várias outras também. Tem uma parte de biomedicina também, tipo, dentro de engenharia elétrica, tipo, toda essa parte de dispositivos para a medicina feitos com, enfim, tem nanotecnologia também, tudo que é possível. E aqui também, o que eu acho interessante, que é muito costume daqui, é que eles encorajam muito que os estudantes trabalhem, tipo, durante a faculdade. Então, por exemplo, no meu engenharia elétrica, a gente tem aula normal, mas a gente sempre tinha um dia por semana livre, que o decanato falou que eles colocam esse dia livre no nosso horário, caso tenha alguns estudantes que trabalham. E aí você pensa, tipo, trabalha, tipo, faz estágio, mas não, é estágio, tipo, na Infineon, trabalha um dia por semana na Siemens, trabalha na Infineon, trabalha na Apple, tipo, tem tudo que é possível. Tipo, agora eu também estava trabalhando um dia por semana no Centro Aeroespacial Alemão, tipo,
E é assim, e aqui eles também prezam muito o engenheiro eletricista, tipo, é muito mesmo, assim, os meus amigos alemães sempre falam, tipo, ai não, porque essa carreira é muito certa aqui. E, tipo, realmente, tem muito o que fazer, e, tipo, se você vai fazer um trabalho aqui, eles te dão um projeto para fazer mesmo, tipo, você não vai ficar pegando um cafezinho para alguém, não, sabe? Não é tipo um estágiozinho, você tem que fazer, tipo, o plano para o nosso estágio obrigatório tem que ser aprovado pela faculdade, tipo, eles falam, ok, isso é, tipo, científico o suficiente, sabe? Isso é prático o suficiente, tá bom, a gente dá um ok, tem que escrever um relatório e submeter, assim, então é bem controlado. E aí, tipo, a faculdade sempre, assim, fala que eles têm vários parceiros na indústria, tipo, eu conheço gente que trabalha na BMW, sabe? Por todos os lugares possíveis, tipo, aqui, principalmente Munique, que tem muitas, muitas empresas, você sempre acha alguma coisa, assim. Legal. E aí, para você, você falou, né, que você pretende, né, você vai fazer o mestrado, e aí você gosta mais dessa área de energia, e de perspectiva você pensa, né, em continuar trabalhando por aí, depois continuar a seguir carreira aí, em outro país na Europa ou em outro lugar do mundo, voltar para o Brasil? Como que são suas Isso eu pretensões, não sei. expectativas? Sim, isso eu estou decidindo ainda. Tipo, aqui é legal porque o mercado de trabalho é muito ativo e tem muita coisa de, tipo, pesquisa e desenvolvimento, que eu acho muito interessante. Quando eu terminar o mestrado, vai ser daqui a 2 anos, eu penso em também fazer um doutorado, então, tipo, isso é uma possibilidade muito real, fazer um doutorado aqui. E, tipo, trabalhar, assim, na indústria mesmo. Porque, tipo, aqui, quando você faz doutorado, não quer dizer que você automaticamente vai ser professor, assim. Aqui eles gostam muito de quem tem doutorado, que faz a pesquisa para eles. E, tipo, nas empresas mesmo. E é isso, eu não sei. Tipo, energia, fui atrás de energia justamente porque é um campo que também é muito universal, sabe? Todos os países têm um sistema elétrico, sabe? Então, outras áreas talvez não sejam tão desenvolvidas no Brasil. Então, eu tenho a possibilidade, assim, de voltar, sabe? Legal. Deixa eu pegar se que a gente tem mais algumas dúvidas, a gente já está caminhando para o final. Até porque, gente, lá, né, a Luísa está agora, são o quê? 11, 10h45 ou 11h45 da noite? São 15 para as 11. Então, já está ficando tarde lá, mas vamos pegar aqui as últimas dúvidas que, né, que apareceram que a gente não cobriu ainda. Você quer escolher algumas aí para ir já respondendo? Ou você quer que eu vou passando para Eu você? posso ir respondendo aqui, tipo, vou Tá? na ordem, assim. Então, tipo, essa aqui, quão difícil ser aprovado numa universidade como a minha na Alemanha, depende do seu curso. Então, por exemplo, aqui eles também fazem isso muito pelo, assim, quantas vagas eles têm para o curso. No meu caso, 700. Tipo, eles têm vaga até para 1.000 pessoas naquele auditório. Então, engenharia elétrica, eles pensam, a Alemanha precisa de engenheiros eletricistas. Então, para o meu curso, não tem nenhuma nota de corte para você entrar. Então, se você tem um abitur ou um equivalente, você entra direto. Outras engenharias são mais concorridas, chegam a ter uma nota de corte. O processo de aplicação é totalmente diferente, não tem essay, não tem tipo SAT, tipo uma prova que você faz, né, é mais sobre nota. Você envia um currículo, mas assim, dependendo do curso, eles não vão olhar direito o seu currículo. Alguns cursos pedem que você faça uma carta de motivação, pode chegar a ter uma entrevista, mas a grande maioria é por nota mesmo. Nota Então, no ensino médio, né? nota no Webtour, assim, nota Isso, do Webtour, nota do Student Collect, Uhum. e é assim que eles decidem. Então, tipo, eu diria que você é aceito mais facilmente, mas você ter, tipo, os requisitos para ser aceito é um pouquinho mais difícil. Então, tipo, Legal. você tem que ter um nível bom de alemão. Só uma coisa aí você complementa que aí você fala, nossa, então qualquer um vai começar a fazer o curso e vai se formar na Alemanha. Não é bem assim, né? Você tem a É, questão do primeiro ano, ou depende do curso, o ano todo você tem as é. provas que você precisa cumprir ali Exatamente. Tipo, a para minha faculdade tem explicar umas disso. provas de corte, então, primeiro ano são 10 provas, então 5 no primeiro semestre, 5 no segundo, você tem que passar. Se você reprova em mais de uma delas na segunda vez, você é convidado a se retirar do curso, você é, tipo, jubilado, e aí você não pode estudar engenharia elétrica em qualquer outra universidade na Alemanha. Tipo, é um pouco pesado, assim, mas tipo, é fácil de Um pouco entrar, assustador, um pouco mas assustador, mas dá para passar em todas, tipo, não é impossível, é só se dedicar, tipo, já respondendo a última pergunta ali, engenharia elétrica é puxado, tipo, é bem puxado, tem que se dedicar, tem que, tipo, estudar bastante, e o esquema de provas é que tem uma prova por semestre, né, então, ao final, é uma prova com a matéria toda. Então, é meio que uma situação, tipo, passa, não passa, mas, tipo, não é impossível
tipo, passar não é impossível, e passar com uma nota boa também não é impossível, sabe? É tudo, assim, é bem baseado no que você fez na aula, nos exercícios, então, se estudar, tipo, consequentemente, dá pra, é tranquilo. E deixa eu ver aqui. Para alguém que não sabe o tipo de engenharia que quer cursar ainda, na TUM se destacam engenharia elétrica, muito boa, engenharia química também, é bem conhecida, tipo, é uma das melhores aqui, mecânica também. Tem um curso aqui que é um pouco diferente, que é uma engenharia meio que nova, assim, é um curso chamado Engenharia Geral, que você faz matérias de todas as engenharias e aí só no mestrado você se especializa. Então, se você não tem certeza, pode fazer esse e aí descobrir meio que assim, o que você quer fazer. E, tipo, não é uma engenharia geral que você só fica fazendo, tipo, matemática e física. Não, você tem, tipo, matérias de engenharia elétrica, você tem matérias de mecânica também é bem boa aqui. Você tem matérias de química, e aí depois você escolhe. Então, tipo, não é uma parada generalizada, assim, você realmente aprende um pouco de cada uma. Uhum. Isso. Aí, se eu consideraria pós-graduação em algum outro país, não, porque aqui, tipo, eu vou fazer o meu mestrado na minha faculdade, já fui aceita, e aqui, tipo, como tem o esquema de bacharelado e mestrado, é feito para você poder fazer o bacharelado e o mestrado em outro lugar se você quiser. Mas, se você vai fazer na mesma faculdade, a sua entrada é mais ou menos automática, e é tudo perfeitamente feito para que os dois combinem perfeitamente. Então, talvez se eu mudasse de faculdade ou até mesmo de país, eu teria que refazer matérias ou correr atrás de algumas lacunas. Então, tipo, eu não considero porque justamente eu acho que meu tempo vai ser tipo melhor aproveitado se eu estiver aqui, em vez que Legal. assim, eles sabem que eu fiz no bacharelado, então o que faz no mestrado é tipo a continuação, tipo, continuação perfeita. Tem mais aí. Pois é. O Diga meu lá. curso é em alemão, mas isso não foi eu que escolhi. A maioria dos bacharelados na Alemanha são em alemão. Os mestrados são a grande maioria em inglês. Algumas faculdades estão começando a fazer o bacharelado em inglês também. Então, depende da faculdade, assim. Aqui, tipo, não tinha opção de fazer o curso em inglês. A vida social, tipo, tem muita coisa para fazer. A faculdade, tipo, não é tanto de ter, assim, sei lá, clubes ou extracurriculares que nem nos Estados Unidos, mas tem muita coisa, tipo, tem vários projetos diferentes. Eu sei que tem um projeto de um carro de corrida, um satélite, tem um grupo para mulheres na engenharia, né, que somos poucas. E Uma fora isso, dúvida, até a gente não falou disso, das 700 pessoas que tinha no primeiro dia ali de sala, mais ou menos quantas mulheres? 17% em engenharia elétrica inteira. Tipo, é pouca gente, mas Sim. por acaso o meu grupo de amigos somos 6, 4 meninas e 2 meninos. Tipo, a gente é a maioria, assim, no meu caso. No seu Mas grupo são vocês são a poucas. maioria. Mas e isso é mas foi até legal você comentar que a gente não tinha conversado tanto e tá crescendo bastante essa área, não só engenharia, mas de Tá. STEM em geral para meninos. Acho que isso era não sei, algo meio antigo, né? Você pensar que as meninas não se interessavam tanto pela área. É, Isso tem crescido cada ano, todos os anos isso cresce, tanto é, na América do Norte quanto na Europa. sim, exatamente. Sempre aumenta em engenharia elétrica, principalmente. Em informática parece que tem muita menina. Tipo, aqui na nossa faculdade. Só aqui que eu posso falar. Mas E aí a vida social universitária, tipo, como tem aqui, só em Munique, são, tipo, 4 universidades. Tem, tipo, tem a minha faculdade, que é a Exatas Pura, tem a LMU, que é a faculdade que tem mais, tipo, humanas, tem direito, tem tipo, aula, faculdade de alemão e tudo mais. Então, essas são duas. Tem uma outra faculdade que é, tipo, mais, meio que assim, um curso técnico, se chama Fachhochschule, e aí também tem, tipo, acho que é mais ou menos isso. Tem essas três, e aí tem mais outras pequenas que dão, tipo, privadas, que dão comunicação e tal. Então, tem muito estudante aqui. Então, tipo, você sempre encontra alguém que estuda alguma coisa, então a vida social até que é bem animada, sabe? E é bom que como são muitas faculdades, tem gente de todo tipo, todo lugar, e, assim, numa cidadezinha pequena, talvez seja diferente, assim, mas aqui acaba sendo bem animado. Quantos Menos habitantes que tem em Coronel. Munique? Hã? Quantos Tem habitantes tem? 1.600.000. Para mim é tipo uma aldeia, né? No Rio de Janeiro, 6 milhões, Munique é uma aldeia. Mas, tipo, é bastante para Alemanha, assim. Sim, para a Europa no geral, né? Na cidade. Sim.
Vamos lá, ainda tem mais. Nossa, a gente não... Nossa, pois é. Vamos tentar pegar o máximo das perguntas aqui. Sim. E aí, gente, até um recado, se a gente não conseguir cobrir alguma dúvida de vocês, se tiver alguma coisa mais específica, se vocês quiserem conversar, né, fica à vontade para falar com a gente pelo site, ali tem um botãozinho de WhatsApp, tem o nosso e-mail. Eu até não coloquei, vou até jogar aqui o link da análise específica que eu tinha comentado aqui no chat. Fiquem à vontade depois para falar com a gente se precisar. Então, aí para a próxima, como é a perspectiva de trabalho na Alemanha para alunos internacionais recém-formados? Eu diria que é boa, tipo, o processo de visto não é tão, digamos assim, intenso e estressante como nos Estados Unidos. Se você tem, tipo, um trabalho, você provavelmente vai ganhar um visto. Então, e eles gostam também, tipo, de ter, sabe, os alunos, como a faculdade é muito próxima da indústria, assim, tem vários programas de como você conseguir estágio, feira de carreira e tudo mais. E aí você, assim, eu não posso falar do meu caso porque eu ainda não me formei, mas eu acho que muita gente consegue um trabalho, tipo, mesmo vindo de fora, consegue um trabalho bom por aqui. Ainda mais com engenharia, porque eles querem bastante engenheiros, assim. Custo de vida. Então, aqui, a melhor parte, a faculdade é de graça. Tipo, A a gente minha nem falou faculdade é disso. pública. Pois é, então custa, tipo, 150 euros o semestre, não é nada comparado aos Estados Unidos e, tipo, uma faculdade privada no Brasil também. Termos de moradia, varia muito de cidade para cidade, então Munique é, tipo, uma cidade muito mais cara. Alimentação, é tranquilo, você tem, tipo, uma cafeteria, assim, mas a grande maioria das pessoas, tipo, cozinha em casa, assim, faz a própria comida, e a Alemanha é, na Europa, o país com os preços de supermercado mais baixos de comida, assim. Então, tipo, isso é bom. Isso é bem legal até, tipo, tem muita variedade também. Claro que assim não vai ser Brasil com frutas e verduras de todos os tipos, porque estamos na Alemanha, que é frio e tipo, não é lá essas coisas, mas em compensação a comida não é muito cara. Quanto é Você vai sair para um almoço, um jantar em Munique? Nada, nada fancy assim, mas comer Sim, bem. Quantos euros você gasta? pode comer por 4 euros, você pode comer, tipo, se você for num negócio de fast food, você pode gastar 4 euros, 2,50 assim. Se você for num jantar, que é tipo, vai ser gostoso, mas tipo, nada demais, tranquilo, você consegue gastar uns 7 euros. Se você for numa coisa que é mais assim, fancy, mais chique, uns 15. Se você quiser ir muito, muito fancy, claro, você consegue gastar Sim, 40 sim. euros, mas assim, 15 eu diria que é Vai um, comer super bem. vai comer super bem, sim. Uhum, legal. E sobre moradia, você falou? Moradia tem, tipo, aqui você não tem dormitório na faculdade, então você meio que escolhe, tipo, você tem que procurar apartamento, tem moradia estudantil também, que são, tipo, é uma organização além da faculdade que serve a todas as faculdades que tem aqui. Então, se você conseguir um quarto lá, pode custar, tipo, sei lá, uns 350 euros o mês, sabe? Então, vai Se, por aí, e e se não aí, for nessa opção, se for mais caro, assim seria. sim, seria, tipo, para você, eu acho que para você conseguir, tipo, um quarto aqui, tipo, talvez assim, dividindo, assim, você consegue pagar, tipo, uns 600 euros, mais ou menos. Aí, para morar sozinho, já fica, tipo, vai ficando mais caro progressivamente, assim. Uhum. Enfim, essa é muito boa. Os alunos internacionais são muito bem recebidos e se existe um olho torto. Cara, não, e os alemães, eles admiram muito os internacionais que vêm para cá, porque eles sabem que a língua deles é muito difícil. Então eles olham e ficam assim, nossa, você veio de outro país para estar aqui, para estudar com a gente, você aprendeu alemão. E, tipo, às vezes eles também fazem erro de alemão, sabe? Então eles ficam tipo, poxa, sabe, tá de parabéns. E os professores também, tipo, os professores acham ótimos, acham super legal, eles ficam tipo, nossa, impressionado que você tá aqui, você veio do Brasil para cá, sabe? Eu tenho um professor que ele é austríaco, e ele falou assim, não, porque aqui eu já sou estrangeiro, mas você veio do outro lado do oceano. Não é? É isso aí. Legal. Esse ponto, eu sempre todo mundo pergunta, né, de vários países ter preconceito, etc. O ambiente universitário é muito, né, muito diverso e super Exato. receptivo. Na Sim. Alemanha, sim, Inglaterra também, Reino do Norte também, então isso é uma coisa que muita gente se preocupa por nada, sabe? Não se Sim. preocupe com isso.
Exatamente. Aí, a área de economia e business, cara, tem muitos estudantes internacionais nessa área. Tipo, a minha faculdade tem um curso só de business também, que é tipo Business Technology and Management, que você faz tipo 30% de alguma engenharia, tipo, é bem legal até. A outra, a LMU, que é tipo de humanas, tem um business normal assim, e tem muita gente que faz. É um curso, tipo, que tem muita gente aqui, então, tipo, é como se fosse no Brasil, na verdade, tipo, que falam sobre ADM, assim, e tem muitos estudantes internacionais. Tipo, eu acho que tem muitos. Então, tipo, é uma área legal também. Aí sobre esse é possível trabalhar enquanto estuda, cara, não só é possível, como é encorajado. Então, é muito encorajado, pelo visto, você pode trabalhar no máximo 20 horas por semana e no máximo 120 dias por, por ano, assim. Por ano, né? Exatamente. Uhum. Só que assim, isso não te deixa numa desvantagem em relação aos alemães, porque o trabalho de um estudante numa Você não empresa, vai o conseguir trabalhar máximo, muito mais que isso, né? exatamente, o máximo por lei já é 20 horas, independente se você é estudante ou se você é, tipo, se você é alemão ou se você é internacional. Então, tipo, isso não vai fazer uma diferença, assim. É só a questão de visto deles, tipo, falarem, ok, é isso, pode fazer X tempo, assim. Uhum. Mas no final a regra é a mesma para o alemão, e, tipo, isso não vai te dar nenhuma desvantagem. Tipo, é encorajado você trabalhar enquanto você estuda, assim. E trabalhar, tipo, na sua área de preferência, tipo, o que você achar legal, assim. Legal. Acho que a gente cobriu tudo, né? Sim. Ainda dentro do tempo, falta 1 minuto do É. tempo. E a última pergunta. É possível estudar na Alemanha sem ter feito o currículo alemão? É possível. Se você souber falar alemão, você pode aprender alemão, fazer algum diploma de língua, vem para cá, faz um ano, passa na prova do Studienkolleg, que é tipo um pré-faculdade, faz esse pré-faculdade, entra na faculdade, faz a faculdade. Tipo, não precisa ter feito o currículo alemão. Sim, não é obrigatório, é só um dos caminhos. Bom, acho que, nossa, a gente cobriu muita dúvida já, cobriu, acho que de todas as suas experiências, pontos super relevantes para quem está pensando nisso, acho que foi muito útil, né, imagino, né, para quem está com essa dúvida na cabeça, se planejando, querendo conhecer mais, né, de verdade, muito obrigado mesmo. Luísa, Claro. se quiser deixar mais algum recado final, algum ponto a gente fecha por aqui. E, de novo, né, pessoal, a gente, né, falou, fica à vontade para mandar, perguntar direto para a gente alguma coisa, se precisar, a gente vai estar sempre aqui para tentar orientar e ajudar. Sim, foi um prazer, gente. É isso. Fechou? Bom, muito obrigado. Pessoal também que ficou com a gente até agora. Boa noite, muito obrigado, gente. Isso. Obrigada, gente, por ter vindo aí, pelo convite, claro, foi um prazer. Valeu. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.